Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdos sobre economia, bolsa de valores, mundo dos investimentos. Aqui a gente procura separar o joio do trigo. É importante mostrar para todos que temos que ser seletivos. Há muita informação, muito conteúdo e muita coisa que não tem a menor relevância para as nossas estratégias. Seja seletivo. Procure focar naquilo que pode fazer você crescer enquanto pessoa, profissional e investidor. Vamos começar o giro de notícias de hoje falando sobre o dólar. O dólar tem mais chances de ir a R$ 7,00 do que descer para R$ 5,00. Essa é a análise do Wells Fargo, um grande banco de investimentos dos Estados Unidos. Em uma análise sobre o Brasil, o banco americano Wells Fargo avalia que a moeda brasileira, que ganhou força nas últimas semanas, tende a enfraquecer. Embora a regra fiscal possa estar intacta por enquanto, continuamos a acreditar que o governo Bolsonaro buscará melhorar ainda mais as transferências monetárias à medida que as eleições se aproximam. À medida que a dívida e a trajetória fiscal do Brasil pioram com o tempo, acreditamos que o sentimento do mercado financeiro pode ficar negativo em relação ao Brasil e ao real brasileiro. Eles ressaltam em um relatório obtido pela Money Times que a moeda tem mais chances de ir ao nível recorde de R$ 7,00 do que retornar aos R$ 5,00. Os riscos em torno de nossa projeção para o real brasileiro são de mais depreciação do que esperamos atualmente. A dinâmica da política monetária é um tanto encorajadora. No entanto, duvidamos que uma política monetária mais rígida seja suficiente para compensar os riscos políticos e fiscais. Caso o teto dos gastos do Brasil seja violado, a moeda provavelmente enfrentará uma pressão de depreciação muito significativa e nossas metas para a taxa de câmbio seriam alcançadas antes do que antecipamos. Um cenário para o real mais forte inclui um sólido compromisso com o teto dos gastos constitucional e com a agenda de reformas de longo prazo. Apesar de quedas nos índices de aprovação, Bolsonaro precisa recuar com relação ao estímulo fiscal adicional para que a moeda se recupere materialmente. Restrições de gastos podem levar ao retorno de fluxo de capital ao Brasil e à sustentação da moeda. Além disso, caso o governo mantenha o cargo, é possível uma recuperação do alívio de longo prazo para a moeda, especialmente se os mercados não questionarem o teto dos gastos ou acreditarem que o Brasil tem um plano para colocar as finanças públicas em uma trajetória estável. Nesse cenário, a taxa de câmbio poderia movimentar-se abaixo de R$ 5,00 e provavelmente sustentaria ganhos ao longo de 2023. Portanto, temos aí as nossas análises aí estão aí em linha, né, com muitos bancos, com muitos casas de investimento estrangeiros. Há uma aversão ao risco nesse momento no Brasil, isso tem dominado o cenário nas últimas semanas e tudo isso se deve única e exclusivamente à nossa política, tanto a política do governo federal como também a política do Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado Federal. Não tem tido, vamos dizer assim, vida fácil os investidores, porque o noticiário político tem sido carregado de notícias ruins, de notícias que promovem a instabilidade econômica. E isso não repercute apenas na Bolsa, repercute no mundo real. Muitos empresários estão pisando nos freios, empresários que iam ampliar a jornada de trabalho, que iam ampliar em fábricas e ampliar produção, estão pisando no freio e deixando para ver o que é que vão fazer tão somente no ano que vem. Então estejam atentos, porque isso afeta a vida de todas as pessoas. Muita gente acha que, não, é só o mercado financeiro que está estressado. Negativo. O mercado financeiro ele sinaliza o que o mundo real também está convergindo. Apenas há um descolamento, porque o mercado de ações ele antecipa expectativas. E o mundo real, as expectativas se confirmam no decorrer do tempo, né? Então é um pouco isso que a gente precisa entender. A KKR fez uma proposta para adquirir a Telecom Itália. Essa foi a notícia que saiu na manhã de hoje. O fundo de Private Equity KKR fez uma oferta de mais de 33 bilhões de euros para adquirir a Telecom Itália, que é a controladora da TIM Brasil.
Então essa notícia sacudiu o mercado. O fundo de private equity fez uma oferta de mais de 33 bilhões e ele ofereceu 0,505 euros por ação em dinheiro, um prêmio de 45% sobre o preço de fechamento das ações na sexta-feira que passou. A oferta daria à operadora um valor patrimonial de 10,7 bilhões de euros. A dívida líquida da Telecom Itália é de 22,5 bilhões de euros. O fechamento da operação estaria condicionado a um período de due diligence de 4 semanas e aprovação do governo italiano, que tem poder de veto. O Conselho não deu nenhuma indicação se aprovaria a operação. E vamos aguardar notícias aí sobre a controladora da TIM, né? O Morgan Stanley também fez uma projeção sobre o Brasil, dizendo que o Ibovespa, na sua análise, poderá estar em 120 mil pontos ao final de 2022. O banco diz que está muito cauteloso com relação ao Brasil. Em relatório sobre as perspectivas para a América Latina, o Morgan Stanley definiu uma pontuação-alvo para o Ibovespa ao fim de 2022. Os analistas projetam que o índice vai chegar a 120 mil pontos no final do ano que vem, o que representa uma alta de 17% em relação ao fechamento da última sexta-feira. De acordo com o banco, os indicadores sugerem que as ações brasileiras estão sendo negociadas com desconto moderado em relação à média histórica dos últimos 18 anos. A exposição do Morgan Stanley em Brasil para 2022 é acima da média do mercado. Contudo, o Morgan Stanley afirma estar cauteloso em sua alocação de ativos no Brasil por acreditar em pressões negativas que jogam contra a valorização dos papéis. Juros altos, inflação elevada, altos custos de endividamento, riscos hidrológicos devem pesar sobre o sentimento de mercado e impactar as ações no curto prazo. Continuamos vendo um pouco upside para a economia brasileira, porém uma temporada de chuvas sólida poderia melhorar a capacidade de geração de energia hidrelétrica e remover um importante risco de crescimento. Os analistas também enxergam alívio temporário com recesso parlamentar, o que traria uma calma política. É melhor eles saírem de recesso, que dá menos trabalho. Em breve o mercado deve começar a negociar expectativas de crescimento para 2023. A direção e o ritmo das mudanças de humor estarão diretamente vinculadas às eleições presidenciais de 2022. Dentre as ações preferidas para o ano que vem, o Morgan Stanley destaca algumas ações que têm negociação na Bolsa Americana. São elas a Vale, a XP, Itaú, Petrobras, além da Gerdau, né? São algumas empresas que eles destacam em seu relatório. O Morgan Stanley acrescenta que as eleições de outubro do ano que vem devem impactar o prêmio de risco desses ativos, principalmente se as incertezas sobre o resultado das urnas se prolongar por muito tempo. Então, está aí um pouco a opinião dos analistas do Morgan Stanley. Uma coisa que é importante dizer, porque essa temporada é sempre normal, vai chegando o fim de ano e começa a se fazer projeções, né? Fim de ano, início de ano, temporada de projeções. Quase nunca essas projeções batem, cravam, mas é sempre bom entender a lógica do pensamento de cada grupo de análise, de cada corretora, de cada banco. Eu leio tudo, eu procuro não descartar nada do ponto de vista daquilo que me interessa do ponto de vista de estratégia. Tem gente que costuma menosprezar essas casas de análise, os bancos, corretores. Eu não faço isso. Eu leio, procuro entender qual é o ponto de vista deles e aí vejo se a minha estratégia tem algo que eu possa aproveitar. Se não tiver, descarto. Se tiver, eu aproveito. É assim que eu faço a minha leitura de cenário, entendeu? Eu não sou pretensioso do ponto de vista de achar que eu sei tudo. Quem sabe tudo geralmente é um ignorante. Essa pessoa estúpida é o que acredita que sabe tudo. Ninguém sabe de tudo. É sempre bom ter espírito de abertura, fazer escuta qualificada, saber escutar um pouco o que o outro tem a dizer. Pode ser que ele nos surpreenda, que ele tenha coisas que são extremamente válidas e úteis para o nosso crescimento. A temporada de balanços, a XP divulgou uma nota hoje, dizendo que 64% das empresas superaram as projeções no terceiro trimestre. 64%, ou seja, a temporada de balanços veio muito boa. O mundo real está funcionando muito bem. E por que a aversão do risco está tão grande? Por causa do mundo político.
o mundo político deteriora a confiança no Brasil. Mas o mundo real está ótimo, está funcionando bem, está dando resultado. E isso é importante a gente olhar. Agora, Brasília precisa ajudar. Congresso Nacional, Senado, Câmara de Deputados e a Presidência da República precisam ajudar. Hoje não estão jogando, todos eles jogando contra o Brasil. A política hoje está dando 7-1 na economia. Essa é a verdade. A política hoje está dando 7-1 na economia. Então é preciso virar esse jogo, né? Senão vai ser vergonhoso, porque ao massacrar a economia, essa conta vai bater na porta dos políticos. Porque eles são burros, eu sei, que a grande maioria deles é ignorante. Mas essa conta da deterioração econômica vai explodir em cima de Brasília. Vai explodir no colo dos deputados, dos senadores e da presidência da República. Entendeu? Como dizia aquele consultor americano, quando perguntado na época da eleição do Clinton com o Bush, o que era a coisa mais importante, ele dizia: economia, estúpido. É isso, se a economia for bem, qualquer cego se elege. Se a economia for mal, pode ser a pessoa mais gabaritada do mundo, vai ser derrotada. Simples assim, desde que o mundo, é isso que funciona. Ou os políticos entendem isso ou vão continuar perdendo eleições porque a economia vai derrubá-los. As companhias brasileiras trouxeram na temporada de balanço do terceiro trimestre, em sua maioria, resultados que surpreenderam positivamente os analistas da XP. Quando consideramos o EBITDA, cerca de 64% das empresas divulgaram balanços que superaram as expectativas da XP. 11% foram em linha e 26% vieram abaixo. Já em relação ao consenso de mercado, 60% dos resultados vieram acima dos números projetados. Apesar da surpresa positiva, o período de julho a setembro desse ano mostrou uma certa desaceleração na comparação com trimestres anteriores. As empresas brasileiras na base anual ainda registram forte avanço dos lucros, isso, porém, é explicado em grande parte pela base fraca de comparação, uma vez que em 2020 a pandemia impactou muito mais os negócios. A despeito das companhias terem em grande parte superado os consensos de mercado, tanto em lucro operacional quanto em receita, as ações derraparam no terceiro trimestre, em grande parte por conta das condições de mercado duramente castigado por Brasília. Brasília machucou feio o mercado financeiro e continua machucando o mercado de ações, né? Mas eu sempre digo, esse machucar o mercado financeiro, o mercado de ações, é apenas a ponta do iceberg, né? Porque quando você afeta a bolsa, você depois também chega o momento que você afeta a economia real. E essa diz respeito a você, diz respeito a mim, diz respeito ao seu trabalho, as suas possibilidades de melhorar de vida, de melhorar de renda, de gerar mais trabalho às empresas, de gerar mais emprego, gerar mais oportunidades, ampliar suas capacidades de produção, arrecadar mais impostos para o governo, né? Um ciclo virtuoso acontece quando a economia vai bem, mas a política não está ajudando. A política está massacrando a economia. Resta saber até quando isso vai continuar acontecendo, né? Joe Biden reconduzirá Jerome Powell ao cargo de presidente do Federal Reserve. Notícia de hoje do canal Bloomberg. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai manter Jerome Powell no cargo de presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, e Powell, que ocupa a cadeira desde 2018, terá agora mais um mandato de 4 anos, no caso da indicação ser aprovada no Senado, que certamente será. Embora ainda haja mais a ser feito, fizemos um progresso notável nos últimos 10 meses para fazer os americanos voltarem ao trabalho e para colocar nossa economia em movimento novamente. Esse sucesso é uma prova da agenda econômica que, perseguida, a ação decisiva do Federal Reserve vem tomando esses últimos tempos. Então, o que esperar dessa decisão do governo americano com relação ao Federal Reserve? Teremos aí uma economia que vai seguir o script já definido, ou seja, essa política de expansão de econômica, né, ela vai começar a pisar no freio de forma muito lenta, os juros vão subir de forma gradual, de forma lenta, sempre medindo temperatura e pressão. Por que o Federal Reserve segue este caminho? Por uma razão muito simples. Ele segue este caminho porque houve um aprendizado com a crise do subprime americano de 2008. Então, se sabe
que em momentos de grande estresse, como o mundo viveu com a pandemia, onde a economia entra em deterioração rápida, é preciso fazer uma política mais expansionista de investimentos, de colocação de dinheiro no mercado, para você sustentar a economia viva, e que isso é fundamental para que ela retome gradualmente o seu modus operandi normal, né? E é isso que se acredita. Vivo, TIM, Oi, Desktop e Unifique vão se dar muito bem com a decisão sobre o ICMS, disse matéria da Money Times. As ações do setor de telecomunicações na sexta-feira passada dispararam porque os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria pela redução de ICMS para os serviços de telecomunicações num processo julgado envolvendo Santa Catarina. Mas essa decisão poderá ser aplicada em todos os estados do país. A ação da Vivo na sexta passada chegou a subir 6,8%, da TIM 5,15% e da Oi 4,55%, da Unifique 6,45%, Desktop 8,5%. Os analistas do BTG dizem que a notícia é bastante relevante, positiva para as empresas de telecom, estimam que a decisão pode fazer com que a alíquota do imposto caia entre 7 e 10 pontos percentuais, dependendo do estado. Então, notícia boa, notícia que a gente precisa acompanhar e ficar atento. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.